Boa tarde, pessoal. Acho que muitos já me conhecem. Eu sou a Vera, V da VR Projetos. E mais uma vez nós estamos aqui em Macaé, muito feliz de ver todos vocês, para essa segunda oficina do projeto Estante de Histórias. Como foi esse primeiro momento depois que vocês passaram pela primeira oficina da Marô? Eu vejo ali que o WhatsApp, o grupo de Macaé, não para de mandar coisas muito legais que surgiram a partir da oficina, a partir do recebimento da estante. Todos aqui são de escolas que já receberam a estante? Ah, legal. E a gente vê que a cidade assim, abraçou muito bem o projeto, a gente tem visto muita coisa legal acontecendo. Inclusive no desfile cívico da cidade tinha uma estante de histórias lá que a gente ficou muito feliz que o nosso projeto participando do desfile da cidade. Bom, como vocês sabem, o projeto Estante de Histórias é um projeto realizado através da Lei de Incentivo à Cultura Rouanet, do Ministério da Cultura. Nós estamos na cidade de Macaé pelo patrocínio da EDF, que está oferecendo esse projeto para vocês. Neste primeiro ano, nós contemplamos 20 escolas com a estante de histórias e a gente, como depende de patrocínio, a gente quer muito beneficiar as outras 17 que não receberam nesse primeiro momento em 2019. Isso que a gente mais quer que aconteça. Além da doação da estante, que vocês devem ter conhecido no primeiro momento, a gente faz essa oficina para os professores, para vocês, que a primeira a gente fez com a Marô Barbieri, que está aqui de aluna hoje. E hoje a gente trouxe para vocês uma nova estrela, que é a Cristiane Osterman, também nossa parceira. Duas, mas uma é segredo. De manhã ela trabalhou, porque agora ela está de aluna. Mas incomodem ela porque eu estou de colega hoje. E a gente hoje trouxe uma nova oficina para vocês, que a gente também, o projeto a gente trabalha com duas oficinas, uma da Marô e uma da Cris nessa edição. E a gente espera que vocês gostem muito também do que a gente vai aprender hoje à tarde. E estamos sempre à disposição e muito felizes de estar aqui. Obrigada pela presença de todos. Bom, gente, boa tarde. Obrigada pela presença. Como a Vera já anunciou, meu nome é Cristiane, mas todo mundo me chama de Cris. Estou muito feliz de estar aqui e muito nervosa hoje também. Porque a professora Marô Barbieri, escritora, está ali na primeira fila, gente. E como Marô, eu não falo pelas costas, eu falo na frente, e a Vera e o Renato são testemunhas de que sempre quando eu começo uma oficina, é a primeira vez que a gente tem essa possibilidade de estar juntas, né, Marô? Mas normalmente quando eu faço a oficina, a Marô não está, ela está fazendo outra. E eu sempre faço uma referência a ela, porque ela é uma referência, ela é escritora, tem 8 a 10 títulos, né? De histórias. A gente é da universidade, lá de Porto Alegre, e, gente, vocês não vão acreditar, a gente se conhece, ano que vem vai fazer 40 anos que a gente se conhece. Vocês têm ideia que seja isso? Nós éramos muito crianças, né, Marô? Tu particularmente. E eu estou muito grata, muito feliz, e é um desafio muito grande estar aqui. Porque a Marô, como eu sempre digo nas oficinas, a Marô para mim é um exemplo, assim, sabe aquele ídolo, né? Porque eu estudei numa escola que a Marô deu aula há 30 anos, né? E aí eu não fui aluna dela, ela era um pouco mais velha, ela dava aula para os pequenos, eu já estava no ensino médio, no segundo grau na época, quando eu conheci a Marô e a gente foi muito próxima, se deu muito bem. E a Marô achava assim tudo de bom, porque na casa da Marô, a Marô tocava piano. A Marô era professora de português e de francês, falava francês. E aí uma vez em Torres, que é uma praia do Rio Grande do Sul, eu fui pra praia e encontrei a Marô. E a Marô estava com uma tunguinha, um corpinho. Eu disse, quando eu crescer eu quero ser que nem a Marô. Então, pra mim, assim, é realmente uma honra, uma emoção muito grande estar aqui e uma responsabilidade, gente, né, para os dois chefes e a Marô. Estão me avaliando, estou hoje em dia de auditoria, né, mais ou menos isso. O que eu venho propor para vocês, eu acho que o título é provocativo, porque a Marô, eu sou jornalista de formação e tenho dedicado a minha, já atuei como jornalista, trabalhei em TV, em rádio, mas o que eu mais faço, o que eu gosto de fazer, é trabalhar com projetos sociais, com projetos de transformação social. E nesse sentido sou parceira da VR, sei lá, também um bom tempo, aí, uns 8, 10 anos talvez, né, em outros projetos.
E desde o ano passado, acho que foi 2015, primeira oficina, 2014, eles me convidaram para também fazer algumas oficinas nesse projeto que a Marô é a titular e ela é também a coordenadora pedagógica, fez toda a curadoria do projeto. E nesse trabalho de transformação social, uma preocupação que eu tenho, e acho que vocês vão concordar comigo, é a questão dos valores. Porque a gente vive numa sociedade na qual a gente vem perdendo valores, é ou não é? Valores básicos, né? Quando eu era criança, meu pai, se tinha um problema familiar, meu pai dizia assim, vou chamar a avó, vou conversar com ela vai ter um conselho, afinal de contas ela tem uma sabedoria, ela tem uma trajetória, ela tem uma opinião muito importante. Hoje em dia, ouvir a opinião de um velho, conversar em família, são valores como esses, por exemplo, que a gente vem perdendo. E a gente sabe também que com isso, no mundo ideal, os valores vinham de casa, mas eles não vêm, e vocês sabem disso melhor do que eu. Então, aumentou muito a responsabilidade da escola, especialmente do professor, né? Porque o professor, muitas vezes, é o único exemplo de ética, de dignidade que a criança tem. Então, a responsabilidade de vocês é muito grande. Então, o que eu trouxe aqui é essa minha preocupação, o projeto que eu mais me envolvo é o Muda Mundo, depois eu no finalzinho até trouxe um livro para a gente escolher junto quem vai receber, né? É o resgate de valores. Porque a gente vive esse processo, né? Infelizmente na sociedade, o professor tem uma importância, né? Um papel fundamental. E o que eu tentei fazer nessa oficina é a gente refletir sobre o que essa questão dos valores tem a ver com a leitura e com a literatura. Será que a literatura ajuda a disseminar valores? Será que eu preciso de valores para fazer com que o meu aluno leia? Ler para quê? Para quê? Para que serve, afinal de contas, a leitura? Quem eu sou? A vida, senhor Visconde, é um pisca-pisca. A gente nasce, começa a piscar. Quem para de piscar chegou ao fim, morreu. Piscar é abrir e fechar os olhos. Viver é isso. É um dorme, acorda, até que dorme e não acorda mais. A vida das gentes neste mundo, senhor Sabugo, é isso. Um rosário de piscadas. Cada pisco é um dia. Pisca e mama, pisca e anda, pisca e brinca, pisca e estuda, pisca e ama, pisca e cria filhos, pisca e gêmeos e batismos, por fim pisca pela última vez e morre. E depois que morre, perguntou o Visconde, depois que morre, a vida é forte. É ou não é? Quem eu sou? Eu sou um pouco Monteiro Lobato, que foi quando eu me tornei leitora de fato, a partir do Monteiro Lobato. A Maru podia me ajudar. Lê pra gente, Maru, por favor. Você vai saber da informação necessária. Certas cidades não conseguem se livrar da reputação injusta que, por alguma razão, possuem. Algumas das pessoas mais sensíveis e menos grossas que eu conheço vêm de Bagé, assim como algumas das menos afetadas são de Pelotas. Mas não adianta. Essas histórias de psicanalista de Bagé são provavelmente apócrifas, como diria o próprio analista de Bagé. História apócrifa é mentira bem educada, mas pensando bem, ele não poderia vir de outro lugar. Pois diz que o divã do consultório do analista de Bagé é formado com um telê, é forrado com um telê. Ele recebe os pacientes de bombacha e pé no chão. Buenas, vai entrando e se abanque, índio velho. O senhor quer que eu deite logo no divã? Bom, se o amigo quiser dançar uma marca antes, esteja a gosto. Mas eu prefiro ver o vivente estendido e charlando que nem China da fronteira, para não perder tempo nem dinheiro. Certo, eu aceito o mate, com que os desembucha. Antes eu queria saber, o senhor é freudiano? Sou e sustento, mas ortodoxo que reclama de xarope. Certo, bem, acho que o meu problema é com a minha mãe. Outro, complexo de Édipo.
dá mais que pereba em moleque. E o senhor acha, eu acho uma pouca vergonha. Mas vai te meter na zona e deixa a velha em paz, tia. Eu e a Marô somos um pouco o Luiz Fernando Veríssimo. O que eu sei sobre vocês? Então, a leitura serve para a gente se identificar, para a gente se reconhecer, né? E eu posso saber do outro também. O que eu sei de vocês? Uma noite destas, vindo da cidade para o Engenho Novo, encontrei no trem da Central um rapaz aqui do bairro, que eu conheço de vista e de chapéu. Cumprimentou-me, sentou-se ao pé de mim, falou da lua e dos ministros e acabou recitando-me versos. A viagem era curta e os versos pode ser que não fossem inteiramente maus. Sucedeu, porém, que como eu estava cansado, fechei os olhos 3 ou 4 vezes, tanto bastou para que ele interrompesse a leitura e metesse os versos no bolso. Continue, disse eu acordando. Já acabei, murmurou ele. São muito bonitos. Vi-lhe fazer um gesto para tirá-los outra vez do bolso, mas não passou do gesto. Estava amuado. No dia seguinte, entrou a dizer de mim nomes feios e acabou alcunhando-me Dom Casmurro. Os vizinhos, que não gostam dos meus hábitos reclusos e calados, deram curso à alcunha, que afinal pegou. Nem por isso me zanguei. Contei a anedota aos amigos da cidade e eles, por graça, chamam-me assim. Também não achei melhor título para a minha narração. Se não tiver outro daqui até o fim do livro, vai este mesmo. Dom Casmurro Machado de Assis, escritor brasileiro, mundial, mas escritor que nasceu no Rio de Janeiro e que escreveu sobre o Rio de Janeiro. A maior parte da sua obra acontece no Rio de Janeiro, no final do século XIX. Dom Casmurro, acho que é de 1900, mas é ambientado um pouquinho antes. Me corrige, mas não está essa né? Então eu posso conhecer um pouquinho do carioca, né? Conhecendo Machado de Assis. Posso conhecer um pouquinho de vocês lendo Machado de Assis. Que mais? Quem lê para mim? Havia, portanto, comunhão. A história começava a se fechar sobre si mesma. As coisas adquiriam nexo, sentido, fundamento. A espécie continuava essencialmente a mesma. O princípio se confundia com o fim. Imerso nesses pensamentos, Tito deixa o sobrado e atravessa o largo, na direção da Candelária, onde tomará um bonde para o Largo do Rócio. Leva a primeira lambada na Rua de Savão. Um indivíduo surge de repente e aplica nele uma rasteira. O golpe lança Tito no meio da rua. Ele rola sobre o próprio corpo de propósito para ganhar espaço, enquanto puxa na vaga. Mas já está cercado. São agora 4 contra 1. É um momento sublime, é a hora solene da morte, que não vai, que não pode acontecer como o leitor intui, pois o romance ainda tem muitas páginas e nenhum protagonista morre por isso. Alberto Mussa é um jovem escritor carioca. Eu tive o prazer de conhecê-lo na Feira do Livro de Porto Alegre. Eu gosto muito da obra dele. São 5 novelas, esse livro, se não me engano, foi lançado ano passado. São 5 novelas policiais, cada uma por um século e se passam no Rio de Janeiro, né? Esse título ele é capoeirista e essa novela é ambientada no século XIX. Então, eu posso conhecer o Rio de Janeiro e o carioca pelo Machado de Assis e por um jovem, mas um jovem deve ter, não tem 60 anos, né? O Alberto Mussa. Também posso conhecer um pouquinho de vocês. Não é jovem? Diz que não. Pela Emília, a gente já está no finalzinho, nos reumatismos. No estágio já. Ali tu te identificou. Se completar dois no final estágio. E o que eu posso saber sobre os outros? Então, eu posso me identificar, me reconhecer lendo. Eu posso conhecer outras pessoas, né? Outras realidades. Quem lê aqui? A voz da mulher atraiu tanta gente que fugi da casa do meu professor e fui para a beira do Amazonas. Uma índia, uma das tapetas da cidade, falava e apontava o rio. Não lembro o desenho da pintura no rosto dela. A cor dos traços, sim, vermelho, sumo de urufim. Na tarde úmida, um arco-íris parecia uma serpente
Abraçando o Céu e a Arte. Milton Ratum, né? Órfão do Eldorado. Quem foi comigo e como é teu nome que leu? Como é teu nome? Valéria? Não foi para o Amazonas, Valéria, lendo esse trecho? Em um parágrafo, a gente não saiu aqui do Rio de Janeiro e não foi para o Amazonas? Dá para a gente conhecer outras realidades. Eu trouxe autores, e a gente tem mais autores ao longo da oficina, sem a pretensão de trazer autores reconhecidos, como obviamente Machado de Assis, mas eu trouxe autores que para mim são importantes, e alguns eu, fora Machado de Assis, que eu não conheci, alguns eu tive a oportunidade de conhecer, como o Mussa e como o Milton Ratum, também na Feira do Livro de Porto Alegre, e que são autores assim muito importantes, uma obra muito qualificada, e são pessoas muito queridas, né? E quando a gente conhece o escritor e vê que o escritor também é gente, né? Isso torna a obra dele então ainda maior. Mia Couto também conheci, gente, na Feira do Livro. Escritor e gato, né, Marô? Vai. Chamo-me Imani. Este nome que me deram não é um nome. Na minha língua materna, Imani quer dizer quem é. Bate-se uma porta e do outro lado alguém indaga. Imani? Pois foi com essa indagação que me deram como identidade. Como se eu fosse uma sombra sem corpo, a eterna espera de uma resposta. Disse que Nimpolocolani, a nossa terra, que o nome do recém-nascido vem de um sussurro que se escuta antes de nascer. Na barriga da mãe não se tece apenas um outro corpo, fabrica-se a alma, o moia. Ainda na penumbra do ventre, esse moia vai se fazendo a partir das vozes dos que já morreram. Um desses antepassados pede ao novo ser que adote seu nome. No meu caso, foi-me soprado o nome de Laieluane, a minha avó paterna. Que lindo, né? Escritor moçambicano. Então, quantas realidades a gente, em quantos países, né? Quantas culturas diferentes a gente pode conhecer por meio da leitura e da literatura. Por meio da literatura, a gente se dá conta que existe o quê? O outro. E reconhecer o outro é fundamental, né, para a gente exercer a nossa cidadania, para a gente mudar o mundo, né, para a gente resgatar valores. Quando eu me dou conta que o mundo não é só o meu umbigo, os meus problemas, mas que existe o outro com outras culturas, eu começo a ficar mais tolerante, eu respeito mais a diversidade, né? Posso ler um de Macaé? Claro, quer ler agora? Macaé rapidinho. Por favor. Eu queria que meus colegas dissessem o que fala esse texto aqui. Não é um texto literário, mas é um pedacinho. Em um dia, no ano de 1819, seu amigo e primo Julião Batista Coqueiro, filho de seu padrinho Manuel Batista Pereira, apresentou-lhe sua noiva, uma belíssima moça chamada Joaquina Maria de Jesus. Como estudaria no Rio de Janeiro, Julião pediu ao primo que olhasse para sua noiva, que olhasse por sua noiva. E Coqueiro assim o fez, mas de tanto concentrar todos os olhares em Joaquina, se apaixonou por ela e a desposou em 7 de fevereiro de 1820, deixando Julião profundamente humilhado, jurando-lhe vingança eterna, o que o levou a persegui-lo de todas as maneiras, abusando do prestígio de sua família, manipulando forças políticas, seu irmão José Bernardino, e aproveitando-se de sua ligação familiar com o Visconde Maranguape para apressar, dentro do próprio Palácio Imperial, a execução de Coqueiro, um ano mais tarde. Quem é, gente? Pensando um pouquinho. O último enforcado branco. Do Brasil. A ressaltar isso. O pessoal fala o último enforcado, mas é o último enforcado branco. Onde ressaltar eu já nem sabia esse detalhe, mas foi enforcado branco. Obrigada. Então, apesar de todas as... a gente já tem algumas respostas, né? A ler para quê? Para se reconhecer, para conhecer o outro, para conhecer outras realidades, para ser uma pessoa melhor, para ser menos intolerante, né? Mesmo assim, a média de livros inteiros ou em partes por ano, por habitante, é de 4,96. Isso significa menos de meio livro por mês. Os adolescentes entre 11 e 13 anos são os que mais leem por gosto, 42%, seguidos por crianças de 5 a 10 anos.
E esses dados são da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil. Eu não sei se vocês já tiveram acesso. É uma pesquisa muito séria, feita pelo Instituto ProLivro. Ela já tem 4 edições. Em 2016 foi a última edição. Então a gente já tem uma série histórica que a gente pode comparar, né, dados de um ano para o outro. E, infelizmente os dados eles não são bons, né? A gente lê muito pouco. No período escolar as crianças leem mais, aí a gente pode inferir que talvez a escola tenha uma contribuição nesse sentido, mas na sequência também posso pensar, se eu leio quando estou na escola, por que eu não continuo lendo depois? Talvez porque na escola eu leio porque vai cair no vestibular, vai cair na prova, vai ter, né? E não é essa a ideia, né? A ideia é que a gente leia por prazer. Eu acho que até pulei a primeira lâmina, não pulei? Quer ver? Fiquei tão nervosa, Maria. Ó, a forma de trabalho que propomos apresenta o momento da leitura como oportunidade de encantar-se com o mágico, maravilhoso e surpreendente. Enquanto esse trabalho de literatura deve sempre para usar o texto como pretexto para o desenvolvimento de outro conteúdo que não seja o prazer de percorrer uma história, procurando entendê-la e interpretá-la a partir de nossas próprias vivências. Eu acho que isso aqui é uma síntese, né, do desafio do professor, ou de quem quer contar uma história, ou de quem quer formar leitores. Porque a gente lê para quê? A gente lê porque é bom, porque é prazeroso. Por que eu me identifico com meu pai que sempre leu? Quando eu saía de férias, ele levava uma mala de livros. E não precisava dizer assim, tu tem que ler. O que eu pensava? Meu pai está sempre de férias, está levando esse monte de livro, deve ser bom isso. Né? É como a gente falava no almoço, né? Eu não vou propor um texto para o meu aluno para identificar os substantivos, os adjetivos, o tempo verbal. Não, eu vou ler porque eu vou me transportar para o Amazonas, né? Porque isso é muito gostoso. Porque olha a linguagem. Eu acho que eu apertei demais e pulei a lâmina. Agora eu já me acertei isso aqui. O hábito da leitura é maior entre aqueles que ainda são estudantes, que era o que eu referia. A média de livros lidos por estudantes do ensino fundamental é de 5,26. Então, também não é grande coisa, talvez, né? Não chega a meio livro. Entre as razões para não ter lido nos últimos 3 meses estão não gostar de ler, por não ter paciência de ler e por preferir outras atividades. Apenas 30% das pessoas gostam muito de ler, 43% gostam pouco e 23% não gostam. E pessoas que influenciaram o gosto pela leitura, segundo a resposta mais votada, foi algum professor ou professora. 84% dos professores são leitores e 63% afirmam gostar muito de ler. Esse número poderia ser 100%, né? Eu vou passar um videozinho, ele é curto, ele foi feito pelo Movimento Brasil Literário. E ali tem outras respostas para a nossa pergunta inicial, ler para quê? Essa biblioteca para a comunidade, para que todo mundo possa ter acesso, todos da comunidade possam vir usufruir do livro, da leitura, da literatura. Uma biblioteca dentro de uma borracharia, isso não vai dar certo. Não, gente, vai dar certo. E aí a coisa, a borracharia cresceu, né? Apareceu e cresceu. Tem direito a ler em qualquer lugar. Que esse lugar seja uma borracharia. Não tem problema. O que está à sua volta não pode interferir na sua leitura. Alguém já tinha assistido, é só um trecho, né? Esse documentário é bem bacana. A palavra é o nome, feito pelo Movimento Brasil Literário, acho que já é de 2011, 2012. Tem algumas outras respostas, né, do filme. Ler para quê? O que vocês identificaram como uma possibilidade de resposta? Oi? Para viajar, para ver outra forma. Para ver outro. Buscar conhecimento. Para buscar conhecimento. Ler é poder, ler é liberdade. Vocês viram que bonitinho? Eu vou poder buscar conhecimento e ser até uma professora. Né?
Até uma professora. Agora a gente volta. Como é que nós chegamos até aqui? Essa sociedade, né, no Brasil especialmente, que apesar de a gente já ter identificado a importância da leitura, né, individualmente, coletivamente, para transformar a sociedade, para criar uma realidade melhor, né? Imagina uma criança submetida a uma situação de praticamente um presídio, aqui chama Fundação Casa, não. Lá no Rio Grande do Sul é FASE, que são essas instituições onde as crianças e os jovens em conflito escolar cumprem medidas socioeducativas ou mesmo são, né, abrigados. Como é que chama aqui? Semaia? Tem o CRIAD também. Imagina um jovem numa instituição como essa que não lê. Né? O livro pode ser, talvez, o caminho dele descobrir um outro mundo, né? Inclusive escapar daquela situação. Como é que a gente chegou até aqui? Essa sociedade em que a gente não lê, em que a gente vem perdendo valores, né? Em que a responsabilidade da escola e do professor é muito grande, porque as famílias meio que já desistiram também, né? Olha, assim, você falando me faz lembrar a minha infância. Eu acho que os nossos alunos hoje leem muito mais do que quando eu era criança. Tem mais possibilidade. Tem muito mais acesso. Né? E tem isso. Pelo menos é o que eu vejo no trabalho, não só meu, mas de vários colegas. E aí está me remetendo muito assim à minha infância. Eu estudava em escola particular. E não lia? Não lia. O único livro que eu lembro, que eu li, primeiro ao quinto ano, seguinte a alfabetização, quarta série, foi A Árvore de Quintal. Que eu não lembro a escritora, mas foi aquilo, e ela viria para a escola para fazer uma palestra e assinar, né? O livro, e foi a única que não foi, só ver que do livro eu não gostei. E me frustrou muito, e foi o único livro que eu li. Aí eu disse foi aquele dia, foi decepcionada. Quer ler mais também? Vocês estão no... O que eu lembro, como é teu nome? Cristiana, quase minha xará. Cris, quando eu estudava no primeiro grau, eu lembro que a biblioteca da minha escola, uma escola pública, era meio que um castigo, né? Tu não te comportou bem, tu vai para a biblioteca. Assim como a professora que não se dava bem em sala de aula, que não tinha muito jeito para coisa, também como castigo ia para a biblioteca. E a gente não podia mexer nos livros, né? Era uma coisa distante. Então, acho que sim, a gente vem num movimento. A Maru falava hoje pela manhã, né, no boom da literatura infantil, né, hoje o número de títulos, eu acho que é impossível a gente conhecer, né, o que existe de publicações, né, de qualidade voltadas para o público infantil. As bibliotecas ganharam mediadores de leitura, ganharam pessoas interessadas em literatura. Eu acho que a gente vem num movimento interessante. Mas se a gente pegar as pesquisas, o índice de leitura ainda é muito pequeno. Eu acho que ele precisou se reinventar. Porque a gente tinha um cenário, por exemplo, na minha geração, que você tinha o rádio, que era o cara, o veículo que mais se aproximava de você. E no rádio você tinha uma série de trabalho, com 20 mulheres com marido, não sei o que você ouviu. Meu pai chegava do trabalho e ficava ouvindo aquilo. E a gente tinha curiosidade de saber se aquilo existia em peça. Depois esses livros eram comprados e a gente lia. Depois, com o avanço da tecnologia, foi havendo um afastamento. Outra coisa que para alguns foi bom, para outros é uma crítica que quero fazer, é a obrigatoriedade no tempo de ginásio. Acho que pouca gente aqui passou pelo ginásio, porque você tinha obrigatoriedade de, por ano, ler 4 livros. Quer dizer, alguns você se identificava, outros te empurravam, como a moderninha, esses situações, empurravam. Então, e as gerações futuras, eu acho que com o advento da informação social, começou a dar, então houve uma necessidade de reinventar e introduzir uma outra maneira dessa literatura infantil que hoje é comum nas crianças. Pela sua pesquisa que você apresentou também,
da onde mesmo? Que eu não entendi. Retratos da leitura no Brasil, Adultos hoje não leem, né? São crianças e adolescentes que estão lendo. Então, na verdade, as práticas de nossa época não favoreciam assim tanto a formação de leitores, né? Você tem essa experiência, a gente tem, todo mundo aqui mais ou menos com 30 anos para mais, tem essa experiência de leitura aqui, acolá, roubou um livro de alguém, pegando emprestado, a dificuldade de acesso à leitura impressa. E a gente chega à conclusão que, por mais que a gente tenha acesso hoje facilitado nessa geração, o desinteresse é maior do que da nossa época. Nós buscávamos onde não tinha. Hoje tem e não buscam. Hoje tem acesso, mas não busca leitura. Aí eu concordo com você que é a questão da tecnologia, de reinventar a leitura. Segundo os autores famosos, como Marot, a tecnologia hoje não é concorrente para o livro. Porque os livros, eles têm o seu poder de encantamento que a tecnologia não tem. A colega falou para mim hoje que o filho dela está lendo muito na internet, que ela fica preocupada, mas ele está lendo. Mas o cheiro do livro, a capa do livro, não foi da coleção? De manusear o livro está presente na cabeceira, ou você vai andando pela casa, o livro vai te acompanhando para onde você vai. Você nem lê ele, mas ele é o companheiro que está ali disposto a compartilhar alguma coisa com você. Você tiver um tempinho na Então, eu queria ter feito uma pergunta de Amélia. A gente já para um debate, você falou assim, que hoje a leitura ela não acontece como deveria acontecer nos espaços, que a escola é um lugar ainda de mais leitura. Mas a escola não está fazendo formação de leitura. Eu vejo nas minhas escolas, eu acho que em outras também, alunos do 5º ano, 4º ano, estou falando a minha experiência do 1º ao 5º ano, não estou falando nem do ensino fundamental ou segundo segmento, não saem leitores. No universo de 600 alunos, 3, 4, 5, a gente vai dar, ele é leitor. Então, a escola não está conseguindo. Esse menino já é leitor por outros caminhos, talvez, né? Porque a escola não está fazendo formação em massa de leitores. Há um problema aí com nós, professores, também, mesmo nos considerando leitor, a gente não consegue ser esse bom modelo de leitor, se é que existe um bom modelo de leitor. Isso é, tipo assim, eu sou leitora, mas eu não consigo formar leitor na minha sala de aula. Como é que você vê isso um pouquinho na sua discussão? Talvez você vai trazer isso. Eu acho que é um tema bastante complexo, né, Amélia? Eu acho que não é um tema que a gente resolva aqui à tarde. Sim. Acho que há vários fatores. Realmente o livro está mais acessível, mas a gente ainda encontra, por exemplo, vários programas do governo federal mesmo distribuem livros e os livros não saem debaixo da mesa da diretora. Entendeu? O livro chega e fica encaixotadinho ali na mesa, guardadinho. Então também tem essa cultura de valorização. Estante de histórias, tem 50 títulos, 2 de cada, livros super qualificados. Será que todo professor que receber, a escola que tiver, todo professor vai lá, vai ter a curiosidade? Porque a gente também não se formou leitor. Se eu não sou leitora, eu não vou formar leitor, eu acho. Né? Eu começo por aí. Então eu tenho, e eu posso me formar, me forjar uma leitora com mais idade? Sim, né? Sim, não é uma coisa, claro, nunca eu precisei ouvir assim, Cristo tem que ler, eu sempre gostei de ler. Meu pai me contava histórias, hoje a Marot estava falando, e eu me lembrei, meu pai contava histórias, e meu pai sempre trabalhou em rádio e tal, então ele tinha uma voz, assim, tem uma voz. E eu me lembro até hoje, eu tenho imagens, ele contando a Cinderela, ele inventava um pouco, não era bem a Cinderela, mas ele contando como é que era o castelo e o corredor, teve uma até hoje eu me lembro, me vem a voz dele contando isso, entendeu? Isso com certeza me instigou a leitura. A minha filha, ela é leitora. A minha filha tinha 1 mês, eu lia para ela. Eu fui grávida, já fui formando a biblioteca dela, eu fui lendo para ela. Então, assim, a família tem um papel importante, o professor tem um papel importante. Só que o professor, ele é digamos assim, muito assediado por várias outras questões, além da leitura, e sobrou tudo para a escola, minha gente. Sim, vocês têm que dar conta de tudo, né? De valores, de educação para o trânsito, de sexualidade, de drogas, de formar leitores, né? A família está meio descompromissada hoje em dia. Então, a sociedade bem descompromissada, aqui em Macaé, vocês sabem, a gente tem as aulas extras, né? Que a gente chama de professoras integradoras. E eu sou uma delas. Na escola José Camilo, aqui de Macaé, eu sou professora integradora. E aí eu fico especificamente na sala de leitura. Sim. E aí a gente tem, essa semana nós tivemos o Literate, trabalhamos Ziraldo. E aí todos os livros de Ziraldo ficaram, né, tipo assim, uns 2, 3 meses à disposição dos alunos, cada turma pegou
um livro, a gente trabalhou biografia de Ziraldo e eles se encantaram. E não tem um aluno naquela escola, meu colega que é testemunha disso, que fica, tia, vamos na sala de leitura? E então, como ela falou que a gente não for, Macaé, graças a Deus, está tentando mudar essa cultura da gente se aproximar mais do aluno com o livro, deixar mais ele de uma forma mais contato, lúdica, de forma mais lúdica. E aí eles leem, eles apresentam, eles falam da maneira deles, tanto do primeiro ano, a gente tem primeiro segmento, primeiro ouvido, da maneira dele, através de desenho, eles vão colocar ali para eles entenderem, e um ponto para o outro, um ponto para outras turmas. As turmas de quinto, a gente tem um momento, a gente ia a turma do primeiro ano, a turma do segundo, a gente contar. E o primeiro ano, as turmas, eles ficam assim, encantados, né? Exatamente, e aí tem as nossas oficinas, as nossas apresentações que são assim, bem legais. Eu acho que Macaé sai bastante. A gente tem muitas iniciativas, né? A gente tem um projeto, com outros projetos, vai a vários lugares. E aí tem muitas iniciativas, mas a gente ainda não formou uma rede, né? Sim, a gente não professor são muitas atribuições do professor. Então, se tivesse um profissional, até em outros municípios, eu trabalho no município de São João da Barra, e lá eu percebo, né, essa dificuldade que o professor tem de estar explorando mais a leitura, de estar colocando mais em contato, porque eles têm outras atribuições que são inúmeras, né? Eu penso assim que, não sei se é oportuna a discussão, se quiser encerrar, de encerra. Não, a gente começa a falar para ler, né? Mas eu penso assim, que a leitura ela tem que ser institucionalizada. Ela não pode estar só em pessoas que gostam de leitura. Eu acho legal a sua fala, concordo com o que você disse. No entanto, eu acho assim, que a gente precisa, conforme você falou, que a família não é uma instituição social, no caso, que tem estimulado. Então, a escola, eu penso que a leitura ela tem que ter em todos os espaços, não é só na sala de leitura, só com um professor que, na força, na boa vontade, como ele é, como a gente tem nesse perfil de professores, leitores, a gente vê a leitura em todos os espaços, possibilidade. Qualquer cantinho já estou vendo um livro, qualquer latinha, qualquer caixinha já quer fazer uma estante, botar um livro visível nos espaços da escola. Então, eu penso que os livros não devem estar nem na sala de leitor, nem trancafiados, nem em salas nenhuma, né? Tem que estar. Aliás, penso que a leitura não tem que estar só na sala de leitura, ou os livros na sala de leitor, ou só na sala de aula como responsabilidade do professor. Então, se for a questão da rede, a gente precisa institucionalizar a leitura nos espaços, né, das escolas. Eu acho que esse é o primeiro momento. Não vejo isso em Macaé. A gente vai discutir a situação de Macaé. Mas quando você pergunta como chegamos até aqui, a pergunta é como chegamos até aqui com um percentual baixo de leitores no Brasil hoje. Pode ser, né? Sim, também. Como chegamos até aqui? Pessoas no seu esforço pessoal estão levando a leitura adiante para fazer a formação de leitores. Como chegamos até aqui? Editores que estão trazendo, né, livros adequados ao perfil e à faixa etária dos alunos. Como chegamos até aqui, nessa fase do século XXI, com a tecnologia, essa concorrência, o filho dela só lê, mas lê. Está lendo mangá, a filha dela lê mangá, está preocupada, só lê mangá, mas lê, né? Então, os editores estão se adaptando aos interesses dos seus possíveis consumidores, né? Então, assim, como chegamos até aqui? E a questão da tecnologia também acho que é interessante, porque é normal que a gente tenha um pouco de receio do que é novo, né? E que a gente acha que aquilo vai substituir, né? A leitura, ela nunca será substituída. Eu não sei se daqui a 50 anos os livros vão ser peças de museu, né? Mas as pessoas vão ler, seja pelo computador, pelo tablet, ou por outro tipo de aparato que a gente nem imagina que seja criado. Né? É a mesma coisa assim, surgiu a TV, não se dizia que ela ia substituir o rádio, e o rádio está aí. A gente está falando da leitura literária, né? Literária. A leitura que tem penetrado a vida de nossas crianças não é exatamente a leitura literária. Sim. Os blogs são, né? Os blogs trazem muito maravilhoso. Esses best-sellers, infantos juvenis que surgiram, mas a gente tem que agradecer também esses best-sellers, porque eles estimularam as modalidades de leitura. Você pega um Harry Potter que vendeu para comprar os caras, eles estimularam. Eu nunca li nenhuma obra deles, mas os meus filhos buscaram interesse em ler com seus olhos. Eu acho que se tu começar a ler, depois a gente pode qualificar a leitura. Sim. Mas assim, a gente está falando de leitura literária, que é capaz de transformar as pessoas
pessoas, que vai formar um cidadão crítico, que vai fazer inferências, que vai ter um poder crítico melhor, que vai se constituir uma pessoa, né, digamos, com uma visão de mundo mais qualificada. É a verdade, isso que a gente está falando. Como a gente chegou até aqui com essas... A Mary cheia de perguntas, são várias, realmente. Só para a gente responder tudo hoje, nem se tem obrigação. Deixa eu ver se eu pulei. Pulei. O Gilles Lipovetsky, que é um filósofo francês, ele não fala mais em hipermodernidade, ele não fala mais em pós-modernidade, ele fala em hipermodernidade. E ele diz que o capitalismo se faz acompanhar de um hiperindividualismo. Eu recorri a ele para tentar entender um pouco esse monte de questão que a gente faz sobre, não só em relação à leitura, mas a leitura está num contexto de uma sociedade complexa, né? Em que os valores que a gente pede, dentre outros, esse valor de valorizar a cultura, né? A gente falava um pouco disso. Por que no nosso país, quem trabalha com arte, não sei o quê, não é um trabalho, né? Ou não merece um cachê, né? Por que isso acontece? Né? Porque o hipercapitalismo se faz acompanhar de um hiperindividualismo. O que é? Vocês identificam aqui em Macaé? Eu acho que o telefone celular talvez seja o exemplo, né, melhor acabado do consumo. Porque eu vou ali no shopping e compro o celular. Esse aqui é bom, ó. Compro um Apple 10, é 10? Seria o sexto. Tá bem. Compro, pago em 24 vezes, porque o negócio é caro pra caramba. E aí chego aqui e digo, olha só, Renato, o celular que eu comprei, e disse, o meu já é, né? Então, é uma sociedade que nos obsoleta rapidamente. Exatamente. E a gente pensa assim, mas eu comprei esse 10. Aí eu não sei nem afinal, né? Eu tenho 15, eu tô por fora. Não tem não. Na Copa, não tinha as pessoas correndo para comprar TV enorme, uma TV que faz pipoca junto. Né? A gente vê casos muito simples, de pessoas muito modestas, uma TV do tamanho dessa parede. Né? Então, esse é um valor que a sociedade de consumo tenta nos passar. Né? É muito mais importante o que a gente aparenta do que o que a gente é. É muito mais importante eu olhar qual é a marca da calça dela, se o óculos dela tem marca, do que pensar o que será que ela pensa, quais são as ideias dela, quais são os sentimentos. Isso não me interessa muito. E o hiperindividualismo, eu acho que só quem morou no Rio de Janeiro ou em alguma outra capital vai saber do que se trata, porque Macaé não chegou, né? Chega sim. Chegou? Com certeza, a humanidade toda é afetada. Seja onde estiver. Tem um projeto que a gente faz que tem apresentações de teatro para as crianças, que é muito legal. E eu acho que um exemplo bem legal para vocês, e quem não sabe o que é hiperindividualismo, entender. A gente fez uma apresentação de teatro em São José dos Campos, que é uma cidade cortada pela Dutra, uma cidade, ela não é muito acolhedora, porque vira e mexe a gente parece que está saindo da cidade. E como não tínhamos, aliás, como a maior parte das cidades, não temos um teatro, não temos um cinema, não temos livrarias, não temos espaço adequado para fazer uma apresentação teatral, a gente tem que se virar com o que tem. Então nós tínhamos um centro comunitário, isso que São José dos Campos é uma cidade bem rica, né? A gente achou um centro comunitário, tinha um palco, cabiam 500 crianças, a Secretaria de Educação, nossa parceira, disse, mas olha só, como é que eu vou levar 500 crianças para esse local? Não tem ônibus. Eu disse, não tem problema. A gente pega as crianças, leva, o ônibus vai buscar outro e eu fico lá no teatro dando conta das crianças. 500 crianças. A apresentação era 1h30 da tarde e as crianças começaram a chegar um pouco mais cedo. E quando começou a se aproximar do horário, essas crianças, normal, crianças de 6, 7 anos, elas estavam bastante ansiosas, elas queriam, né, assistir o teatro. E elas começaram a bater palma. Começa. Gente, vamos começar. Que você sabe melhor do que eu estou falando, 500 crianças de várias escolas, num ambiente enorme, né? Aquele alvoroço. E eu disse, bom, já que a gente fez tudo isso, deixa eu ver se estão todas as escolas aqui. Aí eu descobri que faltava um ônibus.
E eu digo para um, tá ao ônibus, não, me perdi em 5 minutos, Cris, eu juro, estou chegando aí. E as crianças ali, começa. Disse, bom, tive uma ideia, peguei o microfone, vou conversar com elas, afinal, né? Cheguei e disse, boa tarde. E elas, boa tarde. Um coro, um amor, super educadas. Vocês estão loucos para assistir ao teatro, né? Sim! Que bonitinho. E sim, então, tem 40 coleguinhas de vocês, eles estão no ônibus, o ônibus se perdeu, mas chega em 5 minutos. E eu soube também que eles também, assim como vocês, eles também estão loucos para assistir ao teatro. Vamos esperá-los? Não! Gente, juro por Deus, e pior do que isso, me vaiaram. Foram uns 3 anos de terapia para me recuperar, né? 6 aninhos, 7 aninhos, faltando dentinho, com a saída. Os elogios, né? É um amor, mas incapaz de colocar no lugar do outro. Né? Isso é individualismo ou hiperindividualismo, que se a gente não cuidar, pode chegar em Macaé. A gente aplica lá na escola, sabe? Quando eles entram correndo, eles olham o cara lá, volta todo mundo. Funciona quando o cara estiver lá, quando o cara sair, funciona mais. É impressionante. Quando eu estou lá atrás, aqueles gaminhaços que eu vi andando. Se não tiver, a gente não Quer tem dizer, mais essa... mas daqui, você fazer isso aí, ó, durante um tempo eles vão acabar entrando numa rotina. Porque até o próprio conceito, né, anárquico de educação, ele fala que a primeira escola tem que ter disciplina. Olha só. O anarquismo fala que a primeira escola tem que ter disciplina. Quer dizer, pô, você tem que ter regras, tem que respeitar a hierarquia. Olha só. Por quê? Porque eles, quando eles saem dali, já na segunda fase do ensino fundamental, eles têm que sair com mais equidade. Tem uma experiência do Biratã. É uma experiência da escola da Paideia que fala isso. É a diferença de autoridade e autoritarismo. Exatamente. A essência da hierarquia com autoridade com respeito e não é autoritarismo. Porque a autoridade, quem nos confere é o aluno, né? Eu vou seguir o que o Biratã faz, porque ele é uma referência para mim, ele é um exemplo. As experiências que eles adquirem, que depois eles vão utilizar para os outros que chegaram. É um trabalho coletivo. Aquele coletivo que deve entender. Como a gente chegou aqui a ter essa situação, essa sociedade, essa situação complexa, o Lipovetsky fala em hipermodernidade, né? Hipercapitalismo, hiperindividualismo. Em 1989 caiu o Muro de Berlim. Até então, o mundo estava dividido, né, entre socialismo e capitalismo. O que isso significava? Algumas pessoas acreditavam que por meio da concorrência, das empresas, do mercado, nós teríamos saúde, educação, habitação para todo mundo. Outras pessoas acreditavam que isso se daria pelo socialismo, né, pela presença forte, efetiva do Estado. Caiu o muro. Se transformou, né, caiu o muro, venceu o capitalismo, que se transformou em hipercapitalismo, com algumas consequências um pouco estranhas para nós. O meu pai, a Maru conhece meu pai, o meu pai é comentarista esportivo de rádio, de futebol. Hoje ele vai fazer 84 anos esse ano. Ele trabalhou até os 80 anos comentando futebol. Acompanhou a Copa do Mundo desde 66 até a Copa de 2014, conseguiu ainda comentar alguns jogos que aconteceram em Porto Alegre. E em 1974, antes de cair o muro, meu pai foi para a Alemanha, que a Copa foi lá. E naquele tempo, gente, quem é mais antigo lembra que viagem internacional era... A pessoa ia, a gente não tinha muita... Hoje, meu pai está em Porto Alegre, tendo internet... A gente pode, pelo computador, pelo Skype, só pelo curso da internet, não só ver, conversar com ele, como vê-lo, todo mundo, né? Agora, em tempo real. Naquele tempo existia o telefone, óbvio, mas era uma coisa caríssima. As pessoas não tinham telefone em casa, essas pessoas com muita grana. Eu lembro que a gente se inscrevia, a gente comprava ações do telefone, né? Se inscrevia, era muito caro e durava, ficava anos esperando pelo telefone. Ligação internacional, nem pensar. Então a gente, em 74, meu pai ficou 40 dias na Alemanha, a gente poucas vezes conseguiu conversar com ele, uma vez fomos na emissora de rádio que ele trabalhava, por um canal especial de voz e tal. Quando ele voltou, 40 dias, eu estava morrendo de saudade da filha dele, e eu estava morrendo de saudade dele.
tinha 10 anos. E aí ele me trouxe um presente, não, tem que levar um presente para a Cris. Ele me trouxe um presente fantástico. Vocês têm ideia do que ele trouxe? Livro. É fantástico também, mas foi mais sensacional. Telefone. Não, ele trouxe, gente, vocês não vão acreditar, uma caixa de lápis de 36 cores. Ostentação pura. Na escola, aí eu fazer trabalho em grupo com a Cris, porque eu tinha uma caixa de lápis de 36 cores. Não, emprestava, sempre foi generosa. Emprestava. Mas hoje, qualquer lojinha aí de esquina deve ter maleta de 280 cores, 300 cores, né? O que aconteceu, gente? Um pouco depois, quando caiu o muro, aquele fabricante de lápis que vendia ali na Alemanha, de vez em quando, para algum brasileiro desavisado que aparecia, ele se deu conta que com a vitória do capitalismo, hipercapitalismo, com esse processo de globalização, o negócio dele não ia dar certo se ele continuasse vendendo lápis só na Alemanha. Ele teria que vender no mundo inteiro. E se para vender no mundo inteiro, ele iria concorrer com empresas do mundo inteiro. Então ele teria que dar um jeito de produzir lápis com um custo muito baixo para ser muito competitivo. E aí o que ele pensou? Lápis vai madeira, não vai? Então ele pensou assim, vou colocar minha fábrica num país qualquer da Ásia ou da África, onde de preferência não tem legislação ambiental, aí eu pego todas as madeiras da floresta, todas as florestas, colho tudo que tem, faço um monte de lápis baratinho, vendo no mundo inteiro, vai ser um sucesso. Ou, uma ideia mais legal que ele teve, eu posso contratar mão de obra infantil, mão de obra escrava. Vai sair por nada esse meu lápis. Se vocês pensarem, isso aconteceu, de uma certa forma ainda acontece, mas cada vez menos. Em 1992, quando aconteceu a Conferência Mundial do Meio Ambiente, conhecida como ECO 92, aqui no Rio de Janeiro, os 190 países que estavam ali representados se deram conta de que alguma coisa está acontecendo na sociedade, porque nunca tinham visto tanta gente da sociedade civil organizada com as mais diferentes bandeiras, dizendo, por exemplo, dentre outras coisas, eu não quero lápis da Alemanha se vai contratar criança. Eu não quero lápis da Alemanha se vai acabar com a floresta. Opa, alguma coisa está acontecendo no mundo. Há uns 2 anos, eu estava pesquisando umas coisas na internet e casualmente me deparei com uma campanha Fashion Revolution. Eles espalharam em Berlim quiosques super bonitos, oferecendo camisetas a 2 euros. Né? Lindas. 2 euros são 8 reais, um pouquinho mais. Gente, muito barato. Então a mulherada especialmente fazendo fila para comprar a tal da camiseta de 2 euros. Só que à medida que tu te aproximava do quiosque para efetuar a compra, eles te mostravam um vídeo com as condições de trabalho das meninas na Índia, submetidas a jornadas de 16 horas de trabalho, ganhando não sei quantos míseros centavos, para fazer com que aquela camiseta chegasse no consumidor final por 2 euros. O que acontece? Ninguém compra. É lindo, ninguém compra. Por quê? Quanto custa uma camiseta que tira uma criança, uma jovem da escola? É um preço, eu não quero pagar. Alguém aqui quer pagar esse preço? Não. Então, de uma certa forma, a gente pode ser otimista em relação ao mundo que a gente está vivendo, apesar desse momento tão estranho, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro. Sim. Por quê? Porque há uma tomada de consciência cada vez maior, nossa, né? Com um posicionamento crítico e dizendo, não adianta. Gente, se uma calça jeans está a 10 reais, né? Se um óculos custa 2 reais, 2 euros, 2 dólares, o que isso pode significar? Por trás, estão explorando alguém, tem mão de obra escrava, estão sonegando imposto, ou é contrabando, né? Porque não tem mágica. Uma calça jeans não custa 10 reais. Ela deve custar mais, se eu fizer tudo certo. Então, esse poder de questionamento a gente tem e a gente exerce pouco. Então, como é que o Lipovetsky sintetiza essa sociedade? Hipervelocidade. E aqui a leitura está super relacionada.
Quem aqui não está devendo um trabalho para a escola, uma correção de prova? Quem estuda tem que estudar tal coisa? Quem aqui não tem a sensação de que as 24 horas do dia é um tempo muito pequeno para tudo que a gente tem que fazer? É ou não é? Ler, que tempo que eu vou ler? Né? A gente tem a sensação de que o dia não é suficiente para tudo. Talvez a consequência mais danosa da hipervelocidade seja o fato de que a gente raramente está conectado com o momento que a gente está vivendo. A gente está aqui pensando o seguinte: essa oficina começou 1h30, termina 4h30, dá um tempo de passar ali no mercado, comprar o arroz que falta para janta, depois eu passo, pego meu marido, pego minha filha, vou em casa, penduro a roupa da máquina que eu deixei, não pendurei. Ou seja, a gente não está aqui, a gente está sempre no porvir. Tem gente que acorda segunda-feira, respira, ai, sexta-feira que vai ser bom. Aí a pessoa passa a semana se arrastando, aguardando a sexta-feira. Tem gente em oficinas que eu faço que as pessoas sabem os feriados de cabeça. Tem 7 de setembro, 12 de outubro, cai na quinta, cai na sexta. Ou seja, a pessoa está por conta do feriado. Né? Começa o ano letivo, as férias. Tem gente que entra e pergunta que horas termina. Bom, primeiro, bom dia ou boa tarde. Vamos começar, depois a gente pode pensar. Gente, eu tenho pensado muito nisso, porque isso é um fenômeno que acomete todo mundo. Todos nós estamos correndo, todos nós estamos com a sensação que não dá tempo, né? E a gente tem que refletir, porque isso é muito grave. Né? A gente, se existe felicidade, é aquele momento que eu estou inteiro. É ou não é? Que eu estou presente. É aquele abraço que eu dou no meu amigo, porque ele precisa, abraçando de verdade. São aqueles 10, 15 segundos que eu dei um abraço verdadeiro. E não abraçando rapidinho, porque eu tenho outra coisa para fazer. A dona Maria, minha vizinha, ela adora uma conversa aposentada. Né? Ela dá uma peninha, ela vem, deixa eu fazer de conta que eu não vejo. Porque, entende? E eu poderia, dona Maria, eu estou atrasada para a escola hoje. Né? Então, essa é a hipervelocidade. Se a gente não parar para questionar isso, a gente está sempre no porvir. Pode cair um avião aqui, não vai acontecer isso, mas pode. Eu vou até dar uma batidinha. Aí caiu o avião. Aí caiu o avião. E a gente morreu pensando na roupa que deixou na máquina de lavar. Né? O hipercapitalismo, a gente falou um pouquinho, o hiperconsumo, gente, não só de produtos, mas de valores. Muitas vezes eu já ouvi muita gente dizer assim: eu não tenho, apesar de todo o acesso que a gente tem ao livro, que a gente não precisa nem comprar, que a gente pode trocar, tem milhões de formas, né? Pode trocar, pode pegar emprestado, pode ler pela internet, enfim, tem milhões de formas de a gente ter acesso ao livro. Mas o livro não dá status, né? Comprar. Então, às vezes eu digo que eu não tenho dinheiro para aquele livro, mas aquela bota maravilhosa que eu vi ali no shopping, eu vou dar um jeito para, sei lá, de comprar. Né? A gente nos fomentam comprar não só produtos que a gente não precisa, mas valores. Né? Eu tenho 54 anos. Pareço 54 anos. Se eu parecesse 25, não seria estranho? Será? Ó, tem uma coisa que não mexe nela. Será que é assim mesmo? Será que eu estou sempre linda de verdade ou será que deu errado? Gente, todo mundo aqui quer viver até os 90, 100 anos, sim ou não? Com saúde. Com saúde, todo mundo quer, né? Agora, viver até os 90 ou 100 anos parecendo 30, não é estranho? Não é não aceitar? A gente quer viver. Se eu quero viver, eu vou envelhecer. Envelhecer, na verdade, é um privilégio, né? Não deveria ser um descontentamento. Exatamente. Mas por quê? Porque quem tem valor na sociedade é o jovem. É o jovem. Né? É o branco, loiro, jovem, magro, né? Esse é o padrão que a sociedade nos passa.
A Vera, pode me ajudar, Vera? Presta bem atenção. Eu acho que preciso dos dois. Preciso dos dois, porque é difícil isso. Vamos ver se é o VR aqui me ajuda. Presta atenção, tá? Presta bem atenção. Devagar, gente, de dois aqui, né? Levanta a mão. Quem consome só o que precisa? Ele não precisou da gente. Quem consome só o que precisa? Olha, eu tô com essa tendência. É uma coisa que precisa, eu preciso discutir com alguém se realmente precisa. Leva pra Mas eu tô com essa tendência. O Biratã vai ser um caso, ainda bem que a gente está na universidade, vou pedir ajuda para estudar. Mas a crise está fazendo a gente funcionar. Não, aí, Amélia, assim, tem a questão das pessoas que têm responsabilidade, a crise está feia, está todo mundo com pouca grana, então as pessoas responsáveis tentam se adequar à sua realidade financeira, ok. Mas É diferente que você está colocando. Essa o celular avoado, né? Isso aqui eu nunca comprei. Me intimaram para quê? Minha filha comprou passou dela para a mãe, não passou para mim. Mas é muito raro, porque a gente o consumo, né? E está num lugar estranho, né? De produtos, de valores, né? Se a gente briga com o namorado, briga com o marido, ai, que Deus, vamos no shopping, né? Vamos comprar alguma coisa que vai fazer bem, vai me fazer bem, né? É muito estranho. A questão da idade também. Todo mundo quer viver, mas ninguém quer envelhecer. E ninguém para questionar isso. Né? A gente também pode, a gente tem um poder muito grande como consumidor, que é exercer o consumo sustentável ou responsável. Que é chegar na farmácia para comprar uma aspirina, por exemplo, e não quero esse pacotinho de papel, nem esse saquinho de plástico, porque a aspirina cabe aqui no meu bolso. Né? A gente pode ficar na frente da prateleira do supermercado fazendo milhões de perguntas sobre qual produto, desde a questão da embalagem, como a procedência, teste como animais, se faz ou não teste em animais também. Se testa em animais, eu posso fazer, Amélia, milhões de perguntas que, sabe quem tem tempo? Não, mas a gente vai internalizando, né? A gente vai criando os seus princípios de compra, esses produtos também vão diminuindo de valor, porque mais pessoas começam a fazer esse tipo de exigência. Esse é o consumo responsável, sustentável, é um poder muito grande que a gente tem na mão e que a gente ainda exerce muito pouco. Hiperindividualismo, a gente falou um pouquinho. A hipervigilância também é interessante, né? A gente sai daqui para tomar um café daqui a pouco e deixa as bolsas aqui, né? Porque estamos entre colegas. Não, a gente faz isso porque tem uma câmera no sistema, né? Eu respeito as leis de trânsito porque eu sei que meu carro a 150 km por hora pode oferecer um risco, né, para quem pedestre ou para outras pessoas. Não, eu faço isso porque tem uma câmera vigiando. Ou pior, eu escolho a escola do meu filho porque eu posso entrar na internet e ver o que estão fazendo com ele. Não porque eu estabeleci uma relação de confiança com aquele conjunto de profissionais. Minha filha tem 20 anos, teoricamente não seria mais adolescente, né? Mas ainda é, né? Porque você sabe que a adolescência agora vai até os 30. Né? Até os 30. Aumentou. Praticamente adolescente. Ela está em Porto Alegre. Vocês acham que eu botei um chip nela? Aí eu saio daqui, vou no hotel e olho o que ela está fazendo? Ou eu vou apostar na educação, nos valores, no diálogo que eu sempre estabeleci com ela? É que dá muito mais trabalho. Tem pai que traz junto, né? Vigiar de perto, né? Tem pai que faz isso, é verdade. A gente conhece. Essa é a hipervigilância. E a hiperconectividade, que também é um fenômeno interessante, né? Dependendo do uso que a gente faz. Porque, sei lá, a Vera e o Renato podem ter tirado uma foto nossa, daqui a pouco coloca no Facebook, outras pessoas em outros lugares. Estante de histórias tem Macaé, que bacana. Eu e a Marô voltamos para Porto Alegre, vocês podem nos procurar no Face, a gente se mantém em contato, né? Já tem vários amigos aqui de Macaé, não tem? Isso é muito legal, gente. Agora,
Eu não sei quem de vocês, alguém disse que ia nos convidar para jantar, quem era? Agora é aquela... Acho que era a Amélia. Foi a Amélia. Aí, então, nós vamos sair daqui, a gente vai jantar na casa da Amélia. Nós vamos chegar lá, primeiro Vamos pra horta, tiramos a empinzinha da horta, vamos tirar. Qual é a senha do Wi-Fi? Vai sem Wi-Fi. Né? Não, né? Se eu vou na casa da Amélia, eu quero conhecer a família dela, a casa dela, que a gente quer se conhecer e conversar. Então essa interconectividade é um fenômeno interessante, mas que também depende do uso que a gente faz. Todos estão loucos neste mundo porque a cabeça da gente é uma só. E as coisas que há e que estão para ver são de mais de muitas, muito maiores, diferentes. E a gente tem de necessidade de aumentar a cabeça para o total. Todos os sucedidos acontecendo, o sentir forte da gente que produz os ventos. Só se pode viver perto de outro e conhecer outra pessoa sem perigo de ódio se a gente tem amor. Qualquer amor já é um pouquinho de saúde e um descanso na loucura. Talvez o maior escritor brasileiro, né? Eu tenho um passador, eu me esqueci. Que tempo dedicamos para a leitura? 73% das pessoas preferem assistir TV. A leitura aparece na 10ª posição. E apenas 24% da população prefere ler um livro no tempo livre. Uma das melhores formas de incentivar a leitura é servir como exemplo. Mestre não é quem sempre ensina, mas quem de repente aprende. E você, professor? Vocês? Essa pergunta vocês a fazem diária, gente. Qual é a minha responsabilidade? Né? Já que tudo sobrou para a escola, de uma certa forma, qual é a minha responsabilidade? Minha turma toda está lendo, mas tem um menino que não consegue, não vai, eu já fiz de tudo. O que eu faço? Eu acho que já essas alturas eu vou me fazer de louca, deixa que o professor já me bem. Ou será que eu vou tentar mais alguma coisa? Né? Eu não consigo formar leitores, né? Eu não consigo. O que eu faço? Na minha escola tem uma menina, tenho quase certeza que ela é abusada. Ela é vítima de violência. Eu acho que é uma casa dela. O que eu faço? Eu chamo a família? Será que eu não vou contribuir, né, para a situação da menina? Não vai piorar a situação dela? Eu vou no conselho tutelar, eu me faço de louca também. Isso é demais para mim. O que eu faço? Eu imagino que vocês tenham milhões de questões como essa todos os dias, né? Eu vim com um projeto de leitura muito bacana para minha escola, mas a diretora disse que nem pensar. Nem pensar, isso vai dar confusão, mistura uma turma com a outra, que ideia de... né? Porque quem tem muita ideia também não é muito legal, né? Vem esculhambar muito, que já está programado, já está planejado, né? Vem ela de novo. Essa mulher dá muito trabalho, sempre fazendo uma coisa diferente. Qual é a minha responsabilidade? Eu fiz uma conta. Um professor que trabalha em 30 anos, tá? E ao longo desses 30 anos, tenha apenas 2 turmas de 30 alunos por ano. Eu fiz uma conta de jornalista, tá? Então, eu fui descobrir que a matemática é muito importante depois que eu saí da escola. Então, para facilitar a minha vida, eu calculei por baixo. A Marô tem mais de 30 anos disso. Sim. Teve mais de 2 turmas de 30 alunos. Às vezes 10 turmas. Então, imagina, depois chega no hotel e vai calcular, Marô. Quem teve 2 turmas de 30 ao longo de 30 anos, terá atingido no final da sua carreira 1.800 crianças. Num convívio diário, né, ao longo de um ano, às vezes mais. Qual é a atividade humana que oferece essa oportunidade, além da de professor? Nenhuma. Nenhuma. Então, se eu fizer diferença para uma dessas crianças, se eu formar um leitor, terá valido a pena? Claro.
Eu falei do meu pai, né? Eu tenho que falar da minha mãe, que o Maru também conhece. Porque a minha mãe é muito ciumenta, né, Maru? É verdade. Se eu falar que... foi na oficina, falou do pai, falou de mim, eu tenho que falar da minha mãe. Minha mãe é professora aposentada, tem 80 anos. Foi professora de história a vida toda. Deu quase 40 anos de aula no estado. Se aposentou e depois fez concurso na URGS, deu aula na Universidade de História. Depois se aposentou na URGS e continuou dando aula em instituições de ensino privadas. A minha mãe é professora. Ela sempre foi professora. Nunca vi reclamando da sua atividade. Ela sempre foi muito envolvida com a atividade dela, sempre gostou muito, sempre se dedicou muito. E onde eu vou com a minha mãe, em Porto Alegre, que tem 2 milhões de habitantes, eu encontro mais alunos. Não, é uma praga isso. Aí eu vou com a mãe no cinema, eu vou com ela ajudar ela no banco e tal, e invariavelmente esse ex-aluno enche os olhos de lágrima e diz: professora Nilce, que bom que encontrei a senhora. A senhora não sabe como a senhora foi importante para mim. Eu fico toda desencanada. Esses dias no Facebook, um cara, pelo meu sobrenome, perguntou se eu era filha da Nilce. Eu disse: sou. Eu fui aluno dela em 1966 e queria saber como ela está, porque eu nunca esqueci. Ela foi muito importante para mim. Qual é a atividade humana que oferece esse reconhecimento? Nenhuma, só o professor. Que preço tem isso, gente? Quanto vale esse reconhecimento? Não tem preço. Então eu vim aqui para lembrá-los de que vocês exercem a atividade mais importante do mundo, né? E que eu sei, se vocês são professores, vocês são especiais, que não é para todo mundo. E eu sei que a realidade de vocês é muito dura. Eu sei que o dia a dia de vocês é muito duro. Eu fiz durante um ano um trabalho voluntário com um amigo, esse meu amigo ele é psiquiatra, e ele foi presidente da Associação de Psiquiatria do Rio Grande do Sul. E ele disse assim: Cris, eu quero fazer alguma coisa para retribuir a sociedade, porque o médico eu acho que ainda faz pouco e o psiquiatra muito menos, porque o Sistema Único de Saúde não tem psiquiatra. Normalmente quem tem acesso a um consultório de psiquiatra são pessoas que podem pagar 300, 400 reais por uma consulta. A maior parte, né, não pode, e eu quero fazer alguma coisa. Tu me ajuda? Te ajudo? E aí a gente pensou num projeto e a gente, na cabeça da gente, né, um erro muito comum quando tu vai trabalhar com comunidade é tu achar que tu sabe o que as pessoas precisam, né? E a gente, apesar de já ter bastante experiência, fizemos a mesma coisa. E definimos juntos que a gente ia escolher uma escola. Aí eu escolhi uma escola, a escola pública ali, a Neuza Brizola, que fica em Ipanema, no meio de uma vila. Foi um dos primeiros assentamentos que tiraram uma vila de um lugar, uma vila de outro, jogaram todo mundo no mesmo lugar e a escola está no meio. E são rivais do tráfico de drogas e a escola no meio. É uma escola, um lugar bem... Conhece lá? Bem vulnerável, né? E eu conheci a diretora e disse: não, doutor, vamos lá, vamos trabalhar a sexualidade. A gente achou que era um tema interessante, porque pela experiência que a gente tinha, muitos professores referiam a dificuldade de trabalhar essas questões, né? Então tá. Aí chegamos lá, o doutor Fernando tem uma nave, não é nem um carro. O Renato vai morrer de viagem. É um carrão, assim. Estacionamos. Quando nós começamos a pensar: mas o que eu estou fazendo dentro desse carro? Nesse lugar. Já começou por aí, né? Aí chegamos lá, não tinha ninguém na escola. Não tinha aluno. Tinha dado um tiroteio ali. E as professoras estavam assim. E aí nós nos olhamos, eu e ele. Não é esse o tema. E aí o que a gente fez? A gente propôs aos professores ajudá-los nas questões que eles achassem interessante discutir com especialistas. Então, durante a semana, eles conversavam com os professores, me elegiam 1 ou 2 casos, me avisavam qual era o tema, e eu e o doutor Fernando chamávamos outros psiquiatras aos sábados. A gente fez isso durante um ano, quase todos os sábados. A gente ia fora da escola, que eles preferiam que fosse fora da escola, estudar os casos que eles relatavam. Ali, gente, eu achei que eu conhecia um pouco de comunidade, eu conhecia um pouco das mazelas sociais. Assim, ó, eu fiquei assim, eu chorava. Bom, primeiro que eu não ajudei em nada, eu só chorava.
Eu pensava assim, meu Deus, como é que eu teria, de onde eu tiraria força para ir para uma escola todos os dias e enfrentar essa realidade? O pai ligando para o presídio para saber da professora, que era o pai era a referência da criança. Né? E assim, abuso sexual, estupro é uma coisa corriqueira. Então, eu me dei conta que aquele grupo de professores, assim, seria um projeto muito legal a gente poder oferecer algum tipo de apoio psicológico ao professor, né? Porque não tem, né? E a vida e a realidade do professor de escola pública, a vida ela é muito, 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 muito dura. Então, se vocês são professores, é porque vocês são especiais. Eu não teria condições, eu não conseguiria, né? Então, lembrem-se disso, que vocês não estão sozinhos e que vocês muitas vezes são o único exemplo de dignidade, de leitor, né? De um mundo diferente que aquela criança tem. Se eu tenho 6 anos, eu vou para a escola pela primeira vez. Aí eu chego, eu não sei, eu moro com a minha mãe, eu não sei quem é meu pai, a minha mãe é viciada em crack, e eu e minha mãe apanhamos todos os dias do companheiro dela. É o meu talento para a ficção? Não. Isso é realidade, isso acontece. Aí eu chego na escola, a professora quer saber, Cris, o que é esse gostinho no teu braço? Cris, tu não tem nem um chinelinho para vir para a escola? Cris, tu tá com fome? Se preocupa comigo, se interessa por mim. Opa, eu posso pensar que talvez exista um mundo diferente daquele lá da minha casa. E quem sabe é com esse mundo que eu quero me associar. Isso pode fazer diferença para muitas crianças, gente. A gente vai perder crianças para o tráfico de drogas? Vai. Mas quantas a gente vai ganhar para o nosso lado? Eu vim aqui lembrá-los que vocês têm essa possibilidade, a oportunidade de mudar a vida de muitas crianças. E a gente pode aumentar esse número, né? E nesse sentido, formar leitores é fundamental. Porque só uma criança que lê, que se constitui cidadão crítico, vai ser capaz depois de transformar a sua realidade. Não tem outro caminho, né? Então vamos aumentar um número. Alguém me disse, eu falo de 1800, uma oficina me disseram assim, aí 10%, 180, eu achei um número bom, né? Pronto, gente. Querem fazer um lanche? Eu vou fazer uma coisa. A gente pode fazer antes da dinâmica, pode ser? A média de livros lidos inteiros ou em parte pelos professores nos últimos 3 meses é de 5,21. Já a média de livros por vontade própria nos últimos 3 meses é de 3,12. A escola, durante a vida escolar, que a criança forma suas primeiras ideias acerca da sociedade e a qual pertence. Então, é isso que eu falei, se essa escola, nessa escola eu tenho diálogo, eu tenho cuidado, talvez eu possa constituir uma ideia diferente de sociedade. E é na escola que a gente forma sentidos, e a gente forma sentidos nessa relação do quadro, do conteúdo, do professor com o seu aluno, mas também nos tipos de relações que a gente tem dentro da escola, no jeito que as pessoas se tratam dentro da escola, é ou não é? Isso vale para a vida da gente, não adianta falar esse monte de coisa ética e tal, e sair daqui e perguntar para ela, e aqueles como é que é? Isso é terrível, né? Não vale nada o que ela fala, a palavra dela não conta. Tem tudo por água abaixo. Eu dou uma aula de educação ambiental e saio da aula e pego um papelzinho da barrinha de cereal e jogo no chão. Minha aula pode ter sido maravilhosa, mas é um exemplo. Eu digo pro meu aluno, conversa com a tua amiga, vocês têm que se entender. Aí sai da escola, meu marido está me esperando, se atrasou e sai gritando, ô desgraçado, por que tu te atrasou? Aí o aluno fica assim, essa é a professora que disse para eu ficar quietinho e conversar. Entende? Então se eu estou formando sentidos, né? Os tipos de relações que acontecem na escola, né? Em todo mundo. Do jeito que eu trato a servente da escola, o zelador da escola, eu estou formando sentido, eu estou educando dessa forma.
Naquele tempo, a escola me dava tanto quanto em outras épocas, só me deram os livros. Aquilo que eu aprendia de viva voz dos professores, conservava como imagem de quem dizia, e em minha memória assim ficou gravado. Elias Canetti é um escritor já falecido búlgaro, né, britânico, bem interessante também. E a pesquisa Retratos de Leitura do Brasil constatou, que a gente já conversou também, que o hábito de leitura dos pais tem forte influência na construção do hábito de leitura dos filhos. Lê pra mim, Marô, por favor. Ruth, né? É. Este é o Calota. Ele é um amigo legal, mas ele não foi sempre assim, não. Antigamente, ele era o menino mais enjoado de toda a rua. E não se chamava Calota. O nome dele era Carlos Alberto. E sabe por que ele era assim enjoado? Eu não tenho certeza, mas acho que é porque ele era o dono da bola. Mas me deixe contar a história do começo. Esse é um trecho, eu adoro a Ruth Rocha, hoje a Marô também leu uma história da Ruth Rocha presente. Está no cerco. Que está no Cerco Estantes de Histórias, né, assim como o livro da Maura Barbieri. Esse era um livro que eu contava para minha filha, por isso que eu trouxe para cá. Assim como eu contava, e hoje eu estava vindo para cá, deveria ter colocado alguns livros da Marô, como a gente se conhece, e eu me lembro que a Giovana dizia assim, mas tu conhece essa escritora? Que é muito bacana, né? Porque no imaginário dela, assim, imagina, eu estou lendo um livro e a minha mãe conhece, ela, minha mãe é amiga dela. Então, vamos fazer uma pausa para o café? E todos nós tivemos pelo menos um professor que marcou a vida da gente positivamente. E quando a gente lembra desse professor, raramente, claro que às vezes a gente teve na faculdade, aquele professor mestre, que sabia tudo, mas normalmente não é por isso que a gente lembra do professor. Normalmente é aquele professor que nos acolhe, que se interessa pela gente, que presta atenção na gente, né? Que nos ajuda num momento complicado. Esse a gente não esquece nunca mais. Nós somos mais ou menos 27 pessoas, tá? Eu vou pedir que vocês... Primeiro eu vou explicar, depois a gente se mexe. Nós vamos fazer uma dinâmica, que é a seguinte. Nós vamos nos organizar em 5 grupos, de 5 pessoas. Se somos 27, 2 grupos vão ter 6, se a matemática não estiver errada, tá? Mas 5, não mais que 6 pessoas, 5 grupos. Dentro do grupo, nós vamos contar histórias. Que histórias nós vamos contar? Um momento que marcou a vida da gente como professor positivamente. O que eu quero? Vocês têm milhares de momentos, tá? Mas eu quero aquele momento em que a gratificação foi aquele dia que vocês deitaram na cama e disseram, ai meu Deus, arrasei hoje. Arrasei hoje. Professor, é tudo de bom, eu adoro o que eu faço. Se esse momento estiver vinculado a alguma questão da leitura, ótimo, mas não necessariamente. E pode ser um momento muito singelo. Sabe aquela criança que não sorria e naquele dia ela sorriu? E aquele dia eu deitei assim, meu Deus, ele sorriu. E isso para mim foi muito bom. É isso que eu quero. Esse momento, cada um no grupo vai contar o seu momento. Eu vou dar 12 minutos, tá? Isso dá quase 2 minutos para cada um, né? Ou mais de 2 minutos para cada um. Só contar, não é pela canal. Só contar. O que eu vou pedir? Nós vamos ter então, boa dica, Marô. Não comece na pré-história do momento. Tá? Ai, meu bisavô sonhava com uma bisneta professora. Não. Vai direto ao ponto, porque todos terão que contar. E vocês vão ver que dentro do grupo sempre tem mais tagarela, né, Amélia? Então, a gente segura o tagarela e diz assim, ó, Amélia, eu quero contar a minha. No máximo 2 minutos. Isso é importante. Nós vamos exercitar no grupo um valor que também está em desuso, que é a escuta. De verdade. Escutatória, né? Escuta apreciativa, entendeu? A Amélia está contando a história dela, eu estou entendendo, tá? Estou prestando atenção. Se eu estiver uma dúvida, eu vou realmente, e não assim ouvindo, você contamina, sabe? Ficar presente nas 5 ou 6 histórias. Dentro dos 12 minutos, vocês vão escolher uma das histórias para ser contada aqui pra gente. Tá bem? Mas não para pensar na história primeiro, né? Lembrar, né, gente? Tá. Vocês têm milhares de maneiras. Pode levar. Escolher um. Se organize, vamos mexer as cadeiras, tentar levantar.
Aqui vocês têm nós vamos ouvir essas histórias aqui na frente. Da mesma forma que a gente se comportou no grupo, nós vamos escutar, nós vamos apreciar a história. Aí eu vou precisar de 2 voluntários para o Renato. Né? Onde é que vão sentar os voluntários? Eu preciso de 2 professores voluntários para ajudar o Renato aqui. Quem vem? Voluntariamente. Rodrigo, obrigada. Quem mais? Mais uma professora. Vem? Como é o teu nome? Auxiliadora. Muito obrigada. O que nós vamos fazer? O grupo vai vir, vai contar a história. Nós vamos ouvir. Ao final dessa história, eu vou perguntar quais os valores, as virtudes, as qualidades que vocês identificaram nas histórias. Daí vocês vão dizer, por exemplo, que tem amor. Por exemplo. Aí, eles vão escrever amor num papelzinho aqui e nós vamos colar no nosso quarto. Né? Aqui amor, generosidade e tal. O Renato vai dar uma dica para vocês, porque eles vão falando várias palavras e a gente vai colando. Segunda história. Aí eu, novamente, ao final da história, eu vou perguntar. Aí vocês vão dizer, tem amor, pode falar. Só que amor já está colado lá, a gente até fala, mas a gente não vai colar, a gente vai acrescentar outros valores, virtudes, qualidades da história. Sempre positivas, tá? Beleza? Alguma dúvida? Dê uma dica para eles, tá? Então vamos ver. Grupo 3. Por que tem que ser 1, 2, 3, 4? Tá. Uma boa justificativa. Tá. Vem grupo 1 então. Vamos pro grupo. É o grupo todo que vem? Não, quem vai colocar Sônia, vamos ouvir a história da Sônia então. Então, é bem simples, mas pra mim marcou demais e eu não esqueço até hoje. Enfim, quando eu entrei aqui para trabalhar na Macaé, você sabe, né? A bola da vez. A professora chegando, a bola da vez e tal, vamos ver qual turma vai ficar para ela. Peguei uma turma que era assim, a mistura de todos os problemas da escola. Tinha alguns que conseguiam avançar, mas a maioria não. Mas de uma forma assim, que eu percebi que estava muito a questão da autoestima. Então eu falei, cara, eu tenho que, para alfabetizar essa turma, eu vou ter que dar meu jeito e fui. E aí eu comecei alfabetizando e tal, e fui descobrindo que os problemas não eram tantos assim. E um dia, eu ao lado de um menino, sabe, que parecia ser o maior de todos os problemas da sala, eu falei, Moisés, meu filho, mas você, eu não entendo, por que até hoje você não se dedicou como você se dedica? Tudo que eu pedi para ele fazer na alfabetização, ele tinha muita boa vontade. Eu falei, sabe por quê, tio? Porque para mim eu não ia conseguir ler nunca, sabe por quê? Eu falei, não. Porque a professora que estava aqui, ela me dizia que nem que se eu fosse para a Austrália, eu ia conseguir aprender a ler. Aí eu falei assim, mas por que Austrália? Aí ele falou assim, porque lá deve ser muito bom. E ela dizia que eu era tão burro que eu não ia conseguir aprender. E você aqui na minha escola, você veio aqui e eu consegui aprender a ler. E lia perfeitamente. Hoje ele está no Olga Benário ali. Toda vez que ele passa por mim, dá aquele sorrisinho. Fala, tia, toda vez que eu te vejo, eu lembro da Austrália. Aí ele falava assim, aí eu ia pra cá, meu ele falou comigo, eu chorei. Ele falou assim, tia, e eu ficava imaginando como que eu vou arrumar dinheiro para ir na Austrália. Se eu quiser ler, lá é o único lugar, quer dizer, nem só para lá pelo menos eu vou conseguir, vai ser difícil lá. Vai, mas lá eu vou conseguir. E você veio aqui, eu aprendi aqui em Macaé na minha escola, tia. Então isso não tem melhor, né? E o que E aí
coisas, foi na escola, queria me conhecer. Aí depois a mãe foi à escola, hoje a mãe até me manda foto dele, eu tenho uma foto dele lá, toda... Na Austrália. Eu amo mesmo. É assim, ó, quando ele foi com nota de bolsa, e ele hoje caminha normalmente, sem problema nenhum. A gente estava falando sobre a questão do emocional. Como que a gente pensa no cognitivo, mas muitas vezes não está só no cognitivo, né? E as grandes empresas hoje, elas trabalham, porque essa questão de trabalhar com o outro, emocional do outro e colocar no lugar do outro, é muito difícil. Às vezes ele é uma pessoa inteligentíssima, mas não lidar, ele tem dificuldade, então tem que trabalhar isso aí emocional, né? Obrigada, Sônia. O que vocês identificaram de valores e virtudes na história que a Sônia nos contou? Amor tem. Persistência. Dedicação. Amor, persistência. Autoestima. Interesse. Valorização. Viu, auxiliadora, que não é fácil, viu aí? Tem também reconhecimento, né? Passa pela professora. Alegria. Alegria, muito bom, né? Alegria. Emoção. Muito bom. Aí eu fico pensando, onde esse aluno poderia parar, de repente, de estudos na Austrália? Muito bom. Agora sim, a história 4. Quem vai contar pra gente? Eu vi que foi Esther, vamos ouvir a história da Esther. Eu, Esther, né, cidade imperial, Petrópolis, Sangue Azul de Maria Leopoldina, estou numa salinha deste tamanhozinho, de uma escolinha que na época ainda era um jardim de infância. Oi, lembra de mim? Um jardim de infância e adentram duas figuras muito estranhas, a mãe e a filha. A mãe diz assim, tá vendo isso aí? Matricular aí, ó, vai estudar com você. Mas não se engana não, porque isso não vale nada. Ela tinha uns 3 anos, a menina. Feia, só 2 dentes aqui, parecia um vampiro. E a criatura que chegou com 3 anos saiu com 5. Com 3 anos comigo, no jardim, mas saiu alfabetizada, lendo. Muito alegre, mesmo parecendo um vampiro, ela ria muito, era muito bem resolvida. E eu também, muito bem resolvida. A vida continuou, um belo dia, bate no meu portão, era a mãe, com ela ao lado. Ela já estava com 20 anos e ela disse assim, Esther, vim aqui para convidar você para ser a madrinha do meu casamento. Linda, sorriso lindo, corpo lindo, foi um casamento lindo e a mãe fez questão de dizer, o seu nome foi o primeiro da lista dos padrinhos. E aí eu entrei na crise de identidade, porque eu falei, pô, muito legal, lembrou de mim. Depois eu percebi que eu já estava velha pra caramba, porque afinal a criança estudou comigo, eu já estava sendo madrinha de casamento e até hoje ela faz parte da história da gente, porque a idade dela, diferença de meses da minha filha. Minha filha tem 25 e ela também agora já está com 25. Até hoje, ela faz parte do círculo de amizade da gente, mesmo continuando lá em Petrópolis. Me marcou muito, muito. Na história da Esther tem reconhecimento, tem valorização, o que mais? Tem emoção. Emoção tá ali. O que mais? Que a gente pode... Tem autoestima também. O que a gente pode... Autoestima a gente não tinha falado, não escreveu. O que mais que a gente poderia acrescentar? Julgamento. Oi? Julgamento da mãe, sendo que a filha não valeu. Vamos pensar no positivo. Tem a superação. Superação, né? Superação. O que mais? Amizade. E eu cheguei lá, quando eu cheguei lá, eu tinha uma turminha de 3º ano e uma professora dava aula e fez uma redação com as criancinhas que tinha que dizer o que você seria quando você crescesse. E vocês conhecem, né? E aí saiu milhões de coisas. Saiu, eu não pensei em nada, eles não tem. Não tinha sentido de projeto de vida, nada.
Mas uma delas, a professora veio na sala falar comigo assim, apavorada, porque a minha coisa, meu maior sonho é ser empregada doméstica na sua casa. Olha o projeto de vida assim. Ser empregada doméstica na casa do professor. Essa menina me chamou a atenção e eu quis trabalhar com ela e acabei pegando ela para mim. Trabalhei muito com ela, falava muito com ela, conversava muito com ela. Aliás, com todos os meus 508 alunos, eu fiz muito esse trabalho com eles de acolhimento. Eles não tinham esse acolhimento. Na escola, o professor entrava, tinha tiroteio, eles iam embora. E eu consegui, das meninas aí que tem prova disso, eu consegui fazer com que os professores ficassem com a ajuda dos 20%, que eles não, né? Tá bom? Não foi só eu não, mas assim, é um trabalho assim, foi feito ao longo do tempo. Bem, no 5º ano ela vai embora, vai para o Botafogo, ela hoje está no 9º ano, frequenta a minha escola assiduamente. E aí tem um tempo que eu perguntei para ela assim, e agora, você mudou os seus planos de vida? E ela disse assim, eu quero estudar muito, eu quero ser professora e chegar a ser diretora de escola igual você. Porque eu quero mudar a história de vida dos meus alunos. Porque é assim que a gente trabalha lá, a gente perdeu muito aluno por tempo. Tá? Mas a gente recuperou bastante criança. E aí eu acredito nisso. A educação transforma, né? Então, o que a gente poderia acrescentar ao nosso quarto? Está ficando bonito, né? Transformação. Cidadania. Doação, muito bom. Tem exemplo também, não tem? Empatia. Vontade. Muito bom. Linda história. Tá ficando bonito isso, hein, Renato? Tá. Falta um grupo, né? Grupo 2? Não, 2 já foi. Ou grupo 3, então? 3. Então, tem quando você faz uma sequência didática, você fala, cara, essa foi a sequência didática muito boa mesmo. Cara, você conseguir trabalhar tudo isso que eu coloquei, né? Então, assim, eu comecei a aula no 4º ano, com uma frase de Sócrates, né? E fiz coisa aprendizagem, que a aula estava super legal. E aí nós entramos no projeto que era o projeto sobre Ziraldo, né? E Ziraldo, ele tem muitos atributos, né? E aí depois, no final, eu falei com eles, olha, agora vocês vão fazer a autobiografia de vocês. E eles tiveram um pouco de resistência no início, né? E aí eles foram contando a biografia deles, falando da história de vida deles. E eu percebi ali, muitos deles choraram e eu também chorei muito. E aí eu percebi como que muitas das vezes nós estamos longe dos nossos alunos. Como que muitas das vezes nós não paramos para viver de fato que eles têm trago dentro deles, os problemas que eles têm, né? E teve um aluno que me marcou muito na história dele, que ele falou que ele conta na biografia dele que ele nunca tinha tido um bolo de aniversário. Uma vizinha, sabendo disso, né, fez um bolo de aniversário para ele. Então, assim, no final, todos nós ficamos muito comovidos com ele, né? Aí, no finalzinho da aula, eu sentei lá na minha mesa, ele mandou um bilhetinho para mim e botou assim, professora Gisele, você é a melhor professora do mundo. Tem reconhecimento, amor, emoção. Que mais que a gente poderia... Tem reflexão, né? Ela fez uma reflexão. Quantas vezes a gente não está realmente tão próximo do aluno? Que mais? Tem muita coisa, né? O que a gente poderia acrescentar, gente? Planejamento, isso. É uma organização, né? Um planejamento bom. Isso é importante também. De onde saíram esses valores, essas virtudes, essas qualidades aí? De onde saiu isso? Histórias. De quem essas histórias? Da vida real. Desta sala aqui, né? Ou nós precisamos, a gente não vai ter uma sala do lado, vocês têm uns valores aí para nos emprestar que nós estamos em falta? Não. Né? Então, nessa sala, a gente tem tudo, ou quase tudo, que a gente precisa para transformar a nossa realidade, para formar leitores, para mudar o mundo. Então, eu vim de Porto Alegre,
né? 2.000 e poucos quilômetros, eu acho. 2.300, para lembrá-los que vocês já têm tudo o que vocês precisam. Não falta nada. Está tudo aqui dentro dessa sala. Né? Se quiserem acrescentar, não deu certo hoje a estratégia, né, Renata? Ninguém perguntou. É, viu? Só a cola. É que vocês são muito discretos, né? Normalmente começa a colar, fica assim. Todo mundo aqui oferecendo a descrição. Essa cola, a gente não tem o patrocínio da 3M, mas a gente vai buscar, né, Renata? Quem sabe? Mas você ia tirar foto na saída. Essa cola aqui é muito boa, porque ela cola na escola. Olha, esse teve vários outros. E hoje eu cheguei, porque assim, eu já fiz a minha DR com a cola, né? Porque normalmente estou prestando atenção em mim, aí chega a cola. E aí eu digo, Renato, hoje eu quero fazer com a cola, né? Mas não deu certo, vocês são meio discretos. Né? Agora eu prometo, gente, que no final. Não nada, não. A gente ficou quieto, falar. A gente ficou com vergonha de falar assim, a gente Macaé não conhece essa cola. Fiquei assim, com vergonha. Renato, a cola é um sucesso em todos os outros filmes, tá? Eu prometo que no final todo mundo pode tirar uma selfie com a cola. Nós vamos ganhar uma cola. Se eu for uma foto, acho que a gente tem que tirar foto, não? Que horas são, gente? 4 e alguma coisa. 4h20. Olha só, a gente está se aproximando do final, né? Mas eu queria trazer um trecho de um livro que eu li aos 17 anos, depois eu li aos 34 anos, e aí me prometi que aos 68 eu vou ler de novo, né? Porque é um livro, pelo menos para mim, marcou muito a minha vida, que é Os 100 Anos de Solidão, do Garcia Marques. Não sei se alguém quer ler pra gente. Rodrigo? Certo Andia ignorava por completo a geografia da região. Sabia que para o Oriente estava a Serra Impenetrável e do outro lado da serra a antiga cidade de Rio Guaxa. É isso? Onde em épocas passadas, segundo lhe havia contado primeiro Aureliano Manquia, seu avô, o Sr. Francis Drake, era dado ao esporte de caçar jacarés a tiros de canhão. Na sua juventude, ele e seus homens, com mulheres e crianças e animais e toda espécie de utensílios domésticos, atravessaram a serra procurando uma saída para o mar. E ao fim de 26 meses, desistiram da presa e fundaram para não ter que empreender o caminho. Obrigada. Já que fala de geografia, pedi para um professor de geografia, né? Gente, eu queria agradecer a presença de vocês aqui. Pedir, não sei se já circulou uma avaliação. Para a gente é muito importante. Tanto a Marô vai ler, tenho certeza, vai ler as avaliações que foram feitas pela manhã, como eu depois quero saber os resultados das avaliações feitas à tarde, porque é uma forma que a gente tem de qualificar o trabalho da gente, né, e de alterar e de considerar as sugestões de vocês, que para nós são muito, muito importantes mesmo. Não é só uma avaliação para constar no relatório para o patrocinador, para o Ministério da Cultura, é realmente para a gente poder qualificar o trabalho da gente, tá? Eu agradeço muito que sejam muito sinceros na avaliação, não vou perseguir ninguém. Antes vai dar nota zero? Pode dar, não tem problema. Não, depois você não vai dar nota zero. Para vocês não, vocês todos passaram, tá? Ninguém ficou em recuperação. Eu trouxe, eu não sei como a gente vai fazer isso. Sorteio. É um sorteio? É mais democrático. Quem falou mais pode ganhar um livro. Eu trouxe um conjunto de livros do projeto Muda Mundo. O projeto Muda Mundo é um projeto que eu coordeno em parceria com a BR. São 6 livros infantis escritos pelo Caio Rita, que também é um escritor gaúcho, que também está, não o Muda Mundo, mas outras obras do Caio estão também no Estante Histórias. E tem um caderno de sugestões do professor, não tem nada a ver com a questão de como ler os livros,
mas a nossa ideia é auxiliar o professor, nesse caso aqui, a fomentar o protagonismo das crianças. Né? Então eu trouxe um Mundo da Mundo, por questões de peso, não poderia trazer para cada um. E aí eu não sei se a gente faz sorteio. Forma mais democrática. O número da lista. Tá, então de 1 a quanto? De 1 a... Amarou diz um número então. Eu vou ser. 1 a 25. De 1 a 25, 1 a 25. 19. 19, vamos ver? 19 é. Tem que estar presente, se já saiu. Gomes. Se já saiu. Ah, saiu, perdeu. Próximo. Então, próximo. 9. 9. Todos os 9 na casa. Lúcia Helena. Menina, obrigada que você foi embora, menina. Não fosse você. Em outra oficina que eu fiz isso, Lúcia, uma professora disse, não, eu vou receber, mas eu vou compartilhar e depois quem quiser fala comigo, eu compartilho e tal, que é uma boa sugestão. Agora eu trouxe para todo mundo um mimozinho, que é o marcador de página, que é o João, personagem principal das histórias do Mundo a Mundo, tá? Isso que todo mundo vai ganhar, tá bom? Só que eu troco um Joãozinho por um abraço na saída. Tá bom? E antes de mais nada, a gente agradece em nome do Ministério da Cultura pela cidade com vocês aqui e que todos os trabalhos do projeto Estante de História sejam compartilhados, continuem sendo compartilhados no grupo do WhatsApp que a gente tem. Curtam a página do projeto, que é muito importante para nós manter esse contato com vocês, porque a gente quer muito em 2019 voltar para cá e contar com a presença de vocês novamente nas nossas atividades. Muito obrigado e façam bom uso de tudo que viram nessas duas oficinas e das estantes que estão oferecendo para vocês. Gente, obrigada. Compartilhar aqui também, tá?